Fala galera, Tupã aqui de volta com mais um vídeo. E dessa vez o vídeo é um pouquinho diferente, ele é na pegada de um vlog, ou chame como quiser, sei lá como vai ser o nome desse quadro. Mas ele é na pegada de um vlog, ele é um pouco mais descontraído e um pouco mais solto. Galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo um assunto muito polêmico. Vale a pena ou não comprar um computador da Apple? É importante lembrar, galera, que nesse vídeo eu vou estar focando na experiência do usuário, na usabilidade do computador. Vou sim estar dando dados técnicos, especificação do computador, valores e todos esses números aí que em vários outros vídeos vocês vão ver. Mas o foco mesmo é ver a experiência do usuário, sua, como que vai ser para você ter um Mac, vai valer a pena ou não? O que você busca no Mac? É isso que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. E galera do céu, acompanha comigo o raciocínio. Você não vai lá parcelar o seu computador de 48 vezes. Parcelou a parada, igual o carro, igualzinho o carro. A pessoa podia estar comprando um carro, mas não, ela quis comprar um computador. Achou algum lugar de Deus, sabe? Que Jeová fez, que tem um Mac lá, top de linha, muito bom, do jeitinho que o menino quer, a 15 mil reais, 48 vezes. Aí ele vai, tá da mãe, do cachorro, do vizinho, todo mundo vai endividar a família inteira, o universo inteiro para comprar o computador. Aí compra high-end, roda até a Dilma na parada. Se você conseguir salvar a Dilma no formato certinho, colocar no computador, era pra ele rodar a Dilma. Mas galera, não esquece. Não esquece, são plataformas diferentes, então não vai te atender da mesma maneira, ou vai também, não sei. Sei lá, o formato da Dilma. Qual que é o formato da Dilma? Mas enfim, isso aí é... Foda-se, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu quero falar, galera, é que a gente não adianta comprar um computador por causa só das especificações, ou só porque ele é caro, ou só porque ele é bonito. Vamos ver aqui se ele vale a pena pra você, se não, então acompanha o vídeo aí. E puxa a vinheta, sabe? Puxa, abaixa, pra um lado, pro outro, só vem a vinheta! Aê, Maui, agora o canal tem vinheta. Seu canal tem vinheta? Meu canal tem vinheta. Seu canal tem vinheta? Não sei, o meu tem vinheta. Então, ela vai passar aí agora. Agora, ó. 1, 2, 3 e vinheta. Então, galera, a gente vai pegar primeiro, a gente vai dividir esse vídeo em algumas etapas. Primeiro eu vou falar os prós, depois os contras, depois a gente faz um bem bolado e vê se vale a pena ou não pra você. Enfim, vamos começar com os prós do hardware. Galera, pra todo mundo que já viu, já pegou, já pelo menos pesquisou na internet, sabe o quão bonito e bem acabado são os computadores da Apple. Um design fantástico. O novo MacBook e o MacBook Air, eles são focados em portabilidade. Eles são super leves e ultra finos. Galera, isso para quem tem que levar e trazer o computador e trabalha com texto ou qualquer coisa que precisa desse deslocamento, ele é fantástico. O design dele é super bem pensado, ele tem teclas retroiluminadas, então dessa maneira ele funciona um design totalmente apropriado para esse público. Já o MacBook Pro, ele é para quem precisa de um pouco mais de desempenho, então a gente vai ter um hardware um pouco mais grosso e um pouco mais pesado. Mas na versão de 13 e 15 polegadas das versões de 2013 para cá, eles perderam o drive de CD, o que deixou eles um pouco mais fino e um pouco mais leve, na verdade bem mais fino. E também muito bonito, com acabamento também em alumínio, como todos os computadores da Apple. Galera, o iMac é referência no mercado para todo mundo que sabe pelo design. Aquela tela maravilhosa, um design muito bem feito em alumínio e é só, sem muitos fios, tudo muito bem organizado na parte de trás do aparelho. O MacBook Pro, ele ganhou alguns prêmios pela arquitetura interna, mas também externa, muito bonito. Ele em formato de uma cafeteira totalmente inovador. Então, quanto a hardware, não precisam se preocupar, acabamento, design fantástico, todo mundo já sabe. Mas galera, a gente não pode levar só a beleza como o principal ponto do meu computador. Então, a principal característica e o principal ponto a favor da compra de um computador da Apple é a estabilidade do software. Hoje a Apple já está no macOS 10, o El Capitan ou o OS X, tanto faz. E esse software é muito fluido e muito estável. Como todo mundo já sabe, a gente tem um menor número de vírus, malwares e essas coisas para o sistema OS, mas óbvio que tem, galera, não estou falando que não tem. Mas galera, o que a Apple te apresenta como carro-chefe dos computadores deles é essa estabilidade. Essa estabilidade de software que todo mundo já passou pelaquela situação de na hora de estar fazendo qualquer trabalho ou
Vamos supor, você tá editando um vídeo, tá editando uma foto, tá fazendo um trabalho sério, você é DJ ou qualquer coisa do tipo, você precisa de estabilidade. E é isso que a Apple é o carro-chefe dos computadores da Apple, ela te proporciona isso. Poucas vezes você vai ter o seu computador travando, você vai perder todos os arquivos que você fez, aquela coisa chata que a gente vê muito presente no Windows, por exemplo. Então, o carro-chefe da Apple, o principal ponto Pro é sim a estabilidade do software, a estabilidade do trabalho entre hardware e software, que é fantástico, trabalha muito bem e custa para travar e ter bugs. Obviamente vai ter, mas então se você quer um ponto positivo para comprar, véi, se você precisa de um computador para isso, se você é DJ, se você trabalha com edição de imagem, edição de vídeo, uma coisa que precisa de um workflow muito bom e que não pode ter bugs e travamentos, é fantástico. Por isso que a gente vê muitos DJs com, com Mac. E também a gente vê muitos, digamos, as pessoas que fazem palestras ou grandes empresas que não podem perder nenhum tipo de arquivo, eles confiam mais na plataforma dos Macs e vão e miram neles. Por isso ele é tão presente no mercado. No entanto, galera, se você não precisa tanto disso, se você pode, se você não vai trabalhar tanto com o computador, o seu computador não vai ser a peça-chave, você não precisa desembolsar tanta grana só nisso, entendeu? A gente vai ter computadores muito competentes, cujo as especificações não deixam ele travar, não deixam ele engasgar com nada, mas que a estabilidade do software talvez dê algum probleminha, mas em compensação ele funciona perfeitamente. Galera, quanto aos pontos contras, no Brasil, infelizmente, é um dos pontos que mais pesam. Eu fiz um levantamento de preço das versões de entrada da linha e até a mais cara. Ficou uma coisa meio absurda aqui no Brasil. Então, o principal ponto contra e sempre vai ser, e é o que pesa mais, é o valor. É muito caro. Para vocês terem uma ideia, eu vou estar olhando um pouquinho para o lado para eu poder olhar na minha colinha. O MacBook, o novo MacBook de entrada, ele tá R$12.499. E o top tá R$15.499. Galera, 15 mil num computador que, tipo, as especificações são boas, mas não é a coisa mais fantástica, não é o melhor computador em questão de especificações. E vamos lá, MacBook Air de entrada, ele tá 8.499. E o top de mercado tá 15.099. Então, galera, é muito caro. Agora, indo para umas especificações um pouco mais fortes, com um computador que vai apresentar um desempenho muito bom. Não que você não vai conseguir usar programas de edição de vídeo, de imagem, pesados até nesses dois últimos, que tem características como os mais finos. Mas, galera, eles vão esquentar e essas coisas tudo a gente perde em desempenho, por causa, né, do design muito fino. Então, o MacBook Pro Retina, tá, galera? Eu tô pegando Retina porque são os mais novos, daqui a um tempo os demais vão ser descontinuados. Então, o MacBook Pro Retina de entrada, ele tá a partir de 12.499. E o top de linha tá a partir de R$28.049. 28 mil num computador. Agora já partindo pro desktop, pro iMac, a gente vai ter o iMac de entrada tá 10.599 e o iMac topo de linha tá 34.698. 34.698. Tipo, muito caro. E o MacBook Pro, eu não tenho nem como falar, mas ele é de uso totalmente profissional, galera. É só se você precisa muito de um altíssimo desempenho e de uma altíssima estabilidade. Então ele é a última opção e por isso o preço dele é muito mais caro que os demais. Mas olha só pra vocês terem uma ideia. Ele de entrada tá a partir de 30.499, entrada. E ele top de mercado tá 74.398. 74 mil, galera. Então isso é muito para quem depende e trabalha e ganha muito dinheiro com o que faz no computador. Entendeu? Então, tipo assim, o principal ponto contra sempre será o preço dos computadores da Apple, que pode ter software, pode ter hardware ou qualquer coisa do tipo no Brasil é muito caro. No meu caso, eu tive que comprar fora, todo mundo sabe, é bem mais barato. Então, no meu caso, o que eu pagaria no meu MacBook Pro aqui no Brasil, que é 28 mil não, na verdade o meu não é o top. O meu ele tem 16 GB de RAM, 1.7 e 128 GB de SSD. Ele saiu lá a $2.000. $2.000 hoje é 8 mil. Mas ele aqui no Brasil, eu já andei pesquisando, ele tá 13.499. Então, galera, tipo, compra fora se você tiver oportunidade, aí talvez valha a pena você investir num Mac. Mas aqui no Brasil é muito complicado, muito caro, muito fora de mão pra gente. Então a gente vai ter que olhar
o que você quer. Se você quer um computador para games, galera, obviamente não é o Mac. Tudo bem que em especificações, em dados e números, como a gente tem um MacBook Pro, vamos supor, que você consegue rodar até num MacBook Air. Olha só, um MacBook Air de entrada, ele apresenta 128 GB de SSD, um i5 de 1,6 a 2,7 GHz e 4 GB de RAM. Então, galera, e uma Intel Iris Graphics 6000. Galera, então, tipo assim, não é muito ruim. Vai conseguir rodar alguns jogos seus teoricamente, mas nem sempre tem suporte, entendeu? Então, pra quem quer games, eu indico um computador com Windows, um computador top de mercado, com configurações super fortes, e que você vai conseguir por um valor muito mais acessível, tipo, por 3 mil, 4 mil reais no máximo, você vai ter um computador que vai rodar todos os jogos aí dessa nova geração perfeitamente, sem lags, sem bugs, muito melhor do que um Mac rodaria, entendeu? Por falta de suporte mesmo. Não é o foco. O foco do Mac é para a pessoa que trabalha com computador, que desenvolve conteúdo, seja ele audiovisual, seja foto ou DJ, que precisa de uma estabilidade. Então, continuando com os contras, galera, a gente tem um probleminha de hardware, que eu não vou dizer que é um probleminha, porque assim, é um incômodo. Quando você está usando o seu computador da Apple a todo vapor, se ele for um notebook, ele é de alumínio. Então você vai estar encostando a sua mão ou alguma parte do corpo nele. E ele pode esquentar absurdamente. Então, tipo assim, alumínio vai conduzir muito. Então vai esquentar muito para você utilizar. Ele não é aquele computador que só esquenta por esquentar. Ele vai esquentar e você vai tocar nele e vai estar muito quente, porque ele é todo de alumínio. Então o corpo do computador todo vai estar muito quente. A falta de suporte, principalmente pro lado dos games, que muita gente gosta de olhar, e também alguns outros softwares que você tem que dar aquele jeitinho, tem que procurar, tem que fazer gambiarra para rodar no Mac, é um outro fator muito complicador. E também, para quem, galera, tá migrando, tá saindo do Windows diretamente pro Mac, assim, primeira experiência, primeira coisa, o software pode ser um meio de dificuldade. Ele pode apresentar alguma dificuldade, porque ele é um pouco diferente. Ele é muito baseado em cima do Linux, então para você que já mexe em Linux, a surpresa não será muito grande. Mas para você que é acostumado com Windows, talvez algumas funçõezinhas, vamos ver, tipo, alguns truquezinhos do Windows não vão funcionar no Mac. Então isso pode ser um fator que dificulta aí. Então, galera, agora a gente vai para a parte mais importante do vídeo, vale a pena para você ou não. Galera, primeiramente a gente tem que ver o que você busca. Você procura um computador para jogar? Você procura um computador para aquele uso do cotidiano, que é navegar na internet, fazer uso de aplicativos como Excel, Word, e esporadicamente você vai fazer alguma coisa diferente, não vai rodar jogos muito pesados. Então minha dica é, não investe no Mac, a não ser que você precise de portabilidade. Então se você precisa de muita portabilidade, o Mac pode ser uma visão, mas ele ainda é muito caro. Tem outros aí, outros ultrabooks que tem essa característica também e não são tão caros. Então galera, se você não busca tanta estabilidade, não vai trabalhar com Mac, eu acho que no Brasil não vale o gasto. É muito alto, muito elevado mesmo, muito acima do mercado. Você vai encontrar computadores tão competentes e tão bons quanto por um preço muito mais acessível. Então galera, um Mac pra mim é para quem está querendo trabalhar e precisa de estabilidade. Precisa de um workflow muito bom para trabalho e que busca algo muito estável. Aí para você se encaixa um Mac. Se você é DJ, se você edita fotos, se você é fotógrafo e faz tratamento de foto ou qualquer coisa do tipo, vale muito a pena. O computador é muito sólido, é muito fluido e tudo nele funciona supimpa. Então galera, a gente chegou na principal parte do vídeo, que é o vale a pena ou não para você aí comprar ou investir num computador da Apple. O primeiro ponto que você tem que se perguntar é para que você vai usar esse computador. O quanto que você tem para gastar e o que você espera desse computador. Então galera, vamos lá. Primeiramente, se você busca um computador muito competente, se você precisa na verdade, né? Se você precisa de um computador muito competente e muito estável, se você precisa de um computador muito competente e muito estável, eu te indico certamente um computador da Apple. Mas se você precisa, se você vai trabalhar com ele, se você vai exigir dele essa estabilidade e toda essa competência, então aí você vai, por exemplo, para um MacBook Pro da vida, numa configuração mediana para boa. Só que ainda assim existem computadores no mercado tão competentes quanto por um preço mais acessível.
Mas vamos supor que você precisa de um computador que seja muito estável, porque você vai trabalhar seja de DJ, seja com produção de foto, como eu já falei o vídeo todo. Então foca nisso, se você precisa, um MacBook Pro é uma boa pedida. Agora, se você pode abrir mão totalmente da portabilidade, vai trabalhar de casa, no escritório, ou seja como for, um iMac, para quem também precisa desse lado da estabilidade, é uma boa pedida. E ele apresenta um desempenho absurdo e é muito bom para o trabalho, o workflow da pessoa vira outra coisa. No entanto, galera, se você precisa de portabilidade, eu acho que esse já é o mais difícil do brasileiro se encaixar. Se você precisar de uma portabilidade e estabilidade, é uma portabilidade tremenda. Você vai de MacBook Air ou o novo MacBook. Mas eu acho um pouco complicado aqui no Brasil, porque a gente vai ter Ultrabooks que vão fazer as mesmas coisas com uma competência muito boa, ou igual, ou até superior, possivelmente, e que tem essa portabilidade que proporciona isso. Então, para mim, o MacBook Air e o MacBook novo são muito difíceis de serem realmente necessários aqui no Brasil pelo preço que eles apresentam. E galera, mais difícil ainda, só para quem tem muita grana para gastar, quem quer ostentar, quem quer acabar com o mundão aí e que precisa muito e que tipo assim vai fazer coisas absurdas dentro de um computador, vai produzir vai produzir softwares muito pesados, vai precisar de rodar coisas absurdas ao mesmo tempo, de muita coisa rodando junto. Um MacBook, ou quem vai editar vídeos em qualidade de 4K, em muitos vídeos, direto, aquele uso mais maçante do computador, um Mac Pro para você é ideal. No entanto, galera, eu quero falar realmente para vocês que os computadores da Apple eles apresentam, eles têm sim suas qualidades e números, mas no Brasil ainda é algo muito caro, muito difícil de conseguir e que o preço justifique é o difícil. Então, eu acho que ainda no Brasil o preço não justifica a qualidade que eles apresentam. Na verdade, a qualidade é imensa e tal, mas o preço também é muito além, entendeu? Então, se você tem a oportunidade de ir pra fora, tem a oportunidade de alguém trazer de fora, aí sim compensa, dependendo ainda do que você vai fazer, mas pode compensar sim você comprar fora, principalmente se o dólar tivesse mais barato, mas enfim. Então, galera, o vídeo foi esse de hoje. Se você gostou desse bate-bola, dessa conversa que a gente teve aqui hoje e das minhas opiniões, e obviamente, se você tem uma opinião diferente ou qualquer coisa do tipo, uma dica, ou esqueci de falar alguma coisa ou alguma dúvida, deixa no Twitter que é mais fácil de me organizar ou nos comentários do vídeo aí embaixo, por favor. E não esqueçam então, já que eu falei de Twitter e tal, de se inscrever no canal aqui embaixo, de deixar o like para divulgar o canal que está começando agora, de se inscrever nas redes sociais, que eu vou estar colocando em algum canto aqui da tela. E é isso, galera. Eu espero vocês até o próximo vídeo. Deixem sugestões para os próximos vídeos, para os próximos vlogs ou coisas do tipo. E é isso. Falou. Fui! Galera, pra quem é DJ, é impecável. Você tem que ter um Mac. Se liga no vídeo do André Marcos. O cara tá com o Mac, velho. Porque é necessário, entendeu? Pra você ser DJ, gordinho, bonitinho, igual ele, velho. Pra você arrastar as novinhas tudo e estourar na internet e ser o melhor DJ do país, você precisa do Mac. O vídeo do cara, o cara tá com o Mac, viu, galera? É culpa do Mac, não é culpa dele. Fantástico.